também cumprimentar aqueles amigos e os irmãos que nos veem através da internet. Este sábado era para estar na ilha de Porto Santo, mas não foi possível. Mas os irmãos de Porto Santo também nos estão a ver e a ouvir também esta manhã. É como se eu estivesse aí, mais ou menos. Vamos desejar também a vocês e à Igreja de Porto Santo também um sábado feliz na companhia do nosso amado Jesus. Havia uma jovem, uma senhora, chamava-se Emma, e em agosto de 1930 houve um eclipse do Sol. E ela e o seu irmão, elas foram ver essa eclipse do Sol na companhia de um astrónomo e observaram o fenómeno através de de material, de óculos escuros. E então ela conservava a sua atenção, aliás, o astrónomo conservava a sua atenção no cronómetro. Diz a história que quando terminou, ele disse, foi exatamente no segundo predito, há 25 anos, pelos cientistas daquela época. Dizia ela, andava eu bastante preocupada porque tinha perdido o meu emprego e aquela experiência realmente trouxe-me este pensamento. Se este universo é governado por mim, é governado por um poder, aliás, que faz com que tudo corra normal e matematicamente no minuto exato, no momento certo, eu vou então confiar, seja qual for o meu destino. Que maravilhosa lição eu aprendi hoje. Deus tem o tempo certo, tem tudo marcado e naquele momento exato, matematicamente, aconteceu aquela eclipse. Esta lição, dizia, ela serve para mim e para todos. Porque é tanta tensão, porque é tanta preocupação, porque temos a promessa do suprimento de todas as nossas necessidades cada dia que passa. Porque nós não queremos, porque nós não agimos confiantes nas promessas de Deus. Porque não aprendermos a arte de descansar no seu poder. Porque não? Esta manhã nós vamos meditar num texto bíblico que nos fala também um pouco sobre isso. E eu gostaria de convidar-vos a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 10, e vamos ler a partir do verso 38 até ao versículo 42. E eu vou pedir que os jovens que estão destinados a ajudar-me nesta pregação e neste momento, nesta leitura, possam vir aqui à frente para lermos então em conjunto este texto de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 até ao versículo 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que se sentou aos pés do Senhor para ouvir. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muito obrigado. Obrigado por terem lido este texto. É nesse texto que nós vamos meditar hoje. Sim. Então, aqui nós encontramos uma narrativa sobre a visita de Jesus a Marta e Maria. E o evangelista, ele situa, digamos que este texto em seguida à parábola do bom samaritano. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Depois de Jesus contar a parábola do bom samaritano, vemos que Lucas realmente deve ter um bom motivo para depois partilhar, relatar esta história em casa de Marta e Maria. E entra então na casa de Marta, conversa Jesus, come junto com aquelas duas irmãs,
E então diz que Jesus aproxima-se daquelas duas mulheres, como outras judias da sua época eram consideradas impuras, mas também nós podemos ver que, e supor que Lucas tenha feito uma outra relação entre a parábola do bom samaritano e a narrativa de Marta e de Maria. E o texto informa, dizendo: Jesus entrou num povoado e certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Vemos aqui que Jesus, neste texto nós podemos entender que há uma intenção muito especial. De um modo geral, as mulheres que se aproximavam de Jesus, muitas delas pertenciam a um escalão mais baixo da sociedade do seu tempo. Vemos que muitas delas eram doentes, muitas foram curadas pelo próprio Jesus. Provavelmente eram mulheres que não tinham vínculo, muitas vezes algumas delas até com nenhum homem. Muitas eram indefesas, eram viúvas, esposas repudiadas, mulheres sozinhas, mulheres sem recursos e muitas delas também difamadas. Jesus, em primeiro lugar, este texto nos mostra que Jesus acolhia todas com o mesmo respeito e com dignidade. E esta é talvez a primeira lição que nós podemos tirar desta história, é que Jesus acolhe e recebe todas as pessoas com respeito e com dignidade. Os homens podem fazer escalões, os homens podem realmente colocar algumas coisas na testa das pessoas, não é? Mas Jesus, vemos aqui, ele senta-se entre os pecadores, entre os desejados, indesejados, para comer com eles, para estar com eles. Mas essa presença das mulheres à mesa com Jesus era para a sociedade considerada um escândalo. Para as boas famílias era considerado um escândalo. Mas Jesus não se intimida, porque Jesus ama todas as pessoas e Ele aceita todas as pessoas como elas são. Jesus não se deixa intimidar, Ele acolhe com amor compreensivo o amor do seu Abba, do seu papá, do seu Pai Celestial. Jesus aproxima-se dessas pessoas sem medo, Jesus trata com elas abertamente, sem deixar-se condicionar por nenhum preconceito. Certamente as mulheres que seguiam o movimento de Jesus pelos caminhos da Galileia, elas viam nele uma alternativa, uma vida mais digna e alguém que as compreendia, que as aceitava, que as reconhecia como sendo também seres humanos criados pela imagem, a imagem e semelhança de Deus. Talvez esta história esteja aqui para nos lembrar que nós, como igreja, nós também devemos ser uma igreja sem preconceito. Receber as pessoas, olhar para elas como Jesus olha para elas, recebê-las, aceitá-las. Podem não pensar como nós, podem pensar diferente de nós, podem ser de uma cultura diferente, podem ter até alguns problemas, podem até ser um marginal da sociedade, mas nós devemos de os aceitar como Jesus as aceita, porque Jesus os ama também. Em segundo lugar, nós vemos aqui o texto que nos diz: Senhor, diz ela, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Um outro aspecto também, e algo que afeta muito a nossa sociedade de hoje, é a solidão. Que o digam aqueles mais velhos que estão aqui nesta sala, que muitas vezes se sentem sozinhos. Que nos digam, ou que digam aqueles que porventura estão viúvos porque já faleceu o seu querido ou a sua querida e que se encontram sós. Realmente ela vai dizer: Senhor, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado sozinha? A solidão ou o sentimento de isolamento em relação às outras pessoas é realmente um sintoma clássico de depressão. Mesmo com a casa cheia de pessoas que seguiam a Jesus e com a sua irmã a receber o seu mestre, a Marta, ela só conseguia ver a sua condição. E a sua condição, ela via-se sozinha. Quantas vezes nós já nos encontramos também no meio de uma grande multidão e nos sentirmos sós? Quantas vezes nós já viemos à igreja, estamos aqui no meio de uma grande multidão e nos sentimos sós? Marta, ela sentia-se também sozinha. Ela sentia que realmente já ninguém mais queria fazer caso dela. Quando nos achamos mais úteis e responsáveis do que os outros, por não fazerem exatamente aquilo que nós fazemos, o nosso coração muitas vezes acaba por ficar cheio de orgulho, cheio de soberba. Quando nós achamos que somente nós estamos certos, muitas vezes há o isolamento, porque nós muitas vezes nos auto-isolamos também. Era um pouco aquilo que estava a acontecer aqui com Marta.
vemos que ela, neste momento, estava a ficar isolada nas suas próprias ideias e pensar que realmente o próprio Deus não queria saber dela. No fundo, ela dizia: eu estou só. Quando nós achamos que os outros estão todos errados, muitas vezes nós acabamos por nos isolar. E era o que estava a acontecer aqui com Marta. Mas sabem, quando isso acontece, Jesus lembra-nos esta manhã, nós não estamos no bom caminho. Porque realmente não é esse o caminho que Jesus pretende para cada um de nós. E porque quando isso acontece, muitas vezes nós acabamos por entrar numa depressão. Esta mulher, ela estava sozinha. Mas ela também tinha um outro problema, sabem qual era? Ela estava demasiadamente ocupada. Era uma mulher demasiadamente ocupada. Eu não sei quantas mulheres aqui se sentem também assim, como a Marta. Muito trabalho. Tudo cai sobre elas, não é? Todas as coisas caem sobre as mulheres. E realmente as mulheres têm os ombros largos, não é? Normalmente conseguem levar a carga pesada. Mas a verdade é que realmente esta mulher, ela também estava demasiado ocupada. Marta, diz-nos o texto, porém andava preocupada com muito serviço. Aqui nós vemos realmente uma clara oposição em que o evangelista Lucas faz questão também de ressaltar, porque ele vai dizer que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus e Marta estava preocupada, ocupada com muito serviço. Uma amava, mas não estava a chegar a nenhum objetivo. Uma andava, mas não conseguia chegar a lado nenhum. E a outra estava parada, estava sentada. E, na verdade, ela estava a navegar nas palavras de Jesus, crescendo em graça e em sabedoria. Marta não desfrutava da presença do seu anfitrião. Com muita disposição, ela servia água e comida para toda a gente. Jesus estava ali sentado, os discípulos aos seus pés, ali também estava Maria aos seus pés. Todos o ouviam. Marta entrava e saía do recinto. A correria de Marta estava a produzir para o mundo material muito pouco, mas a dedicação de Maria em aprender estava a render para ela algo que nunca lhe seria tirado dela. Marta se deixou levar pelo trabalho, sem perceber que ela perdeu o foco em Jesus e na sua palavra. Muitas pessoas, muitos cristãos, muitos adventistas andam demasiado ocupados. Ocupados com o trabalho, ocupados com tantas coisas que muitas vezes nos fazem sair do foco daquilo que é mais importante, daquilo que é Jesus. Muitos jovens. Quantos jovens é que temos aqui na sala? Até os que têm 99 podem levantar a sua mão, não é? Neste momento. Muitos jovens andam demasiado ocupados. Hoje, o inimigo colocou uma das suas estratégias é ocupar as pessoas com jogos, com televisão, com internet, com cinema, e a lista vai por aí fora. Estamos ocupados. E o inimigo coloca esta estratégia para ocupar as pessoas. O Evangelho de Lucas, ele chama a atenção. Ele vai dizer, cuidado, havia uma mulher que estava aos pés de Jesus, mas havia outra mulher que estava ocupada a trabalhar para Jesus, mas não ouvia Jesus. Este é um perigo muito grande. Mesmo para aqueles que são pastores, aqueles que trabalham na obra, estão demasiado ocupados a trabalhar para Deus, estão demasiado ocupados a trabalhar na escola, estão demasiado ocupados a trabalhar em muitas coisas para Deus, mas esquecem de ouvir o próprio Jesus. Jovens, aqueles que levantaram a mão, só para aqueles que levantaram a mão, o inimigo tem uma estratégia muito grande hoje, sabem qual é? Ocupar-vos. Estamos tão ocupados com o Facebook, com o Instagram e com tantas outras coisas que não temos tempo para ler a escola sabatina, para ler a Bíblia, para meditar.
Estamos tão ocupados com tantas coisas. São tão boas, são tão atraentes, são tão interessantes. O nosso telemóvel tem tantas coisas interessantes que nos ocupam que nós não temos tempo para ir à aplicação da Escola Sabatina para lermos a lição do dia. Para irmos à aplicação da Bíblia e lermos a palavra de Deus para aquele dia. Cuidado, porque realmente, se nós estamos assim, o apóstolo, o Lucas, ele chama-nos a atenção, porque o problema nem sempre está nas coisas em si, não está na ocupação em si, mas está no tempo que essas coisas nos roubam de Deus e não temos tempo para a escola sabatina, para meditarmos, para orarmos, ficamos sem tempo, muitas vezes, para aceitarmos cargos na igreja, ficamos sem tempo para nos ocuparmos e nos envolvermos na obra que Deus tem para cada um de nós. Porque realmente nós somos, podemos dizer, a geração sem tempo. Porque nós corremos de um lado para o outro e não temos tempo para aquilo que é mais importante. E sabem o que é que acontece? O Evangelho de Lucas, ele diz, a terceira lição que nós podemos tirar aqui desta história é que nós entramos em cansaço e muitas vezes sabem o que é que acontece? Quando nós estamos cansados, nós projetamos o nosso problema no meu irmão, na minha irmã, naquela pessoa que está a trabalhar comigo, naquela pessoa que é o meu colega de trabalho, no meu marido, na minha esposa, na minha mulher. Projetamos o nosso problema, é um fenómeno de psicologia, projetamos o nosso problema sobre as outras pessoas. E dizemos como Marta, Deus já não se importa comigo. Jesus, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Ela projetou o seu problema, a falta de tempo que ela tinha, o cansaço que ela chegou, ela projetou o seu problema para quem? Para Jesus e para a irmã. Porque são sempre os outros que estão errados. Nós nunca estamos errados. Nesta afirmação, Marta diz que Jesus não está atento para a sua condição. Que ela está a trabalhar, que ela está a cuidar de tudo e que Jesus não está a ver. Sabem, muitas vezes nós fazemos as coisas porque queremos que os outros nos vejam. Queremos que os outros nos digam, tu realmente és bom, tu consegues fazer isso, és fantástico. Ela queria que Jesus olhasse para ela e dissesse, Marta, fantástica que tu és, estás a trabalhar na obra de Deus. Mas faltava-lhe uma coisa, que era mais importante, que era estar com Jesus, que era estar aos pés de Jesus. O depressivo sente-se normalmente assim, sente que Deus não está a ver o seu sofrimento, mas na verdade, com a correria do dia a dia, ele acaba por perder o foco nas suas lutas, tira os olhos de Jesus e acaba por ver somente as tarefas desta vida. Sente-se desamparado, sente-se como se estivesse sozinho, sente-se como se Deus estivesse esquecido dele próprio. E às vezes depois dizemos, pastor, ore por mim, porque Deus já não me ouve. Eu sinto-me sozinho. Já não consigo falar com Deus. Quantas vezes no nosso dia-a-dia nós somos como Marta, estamos atarefados, inquietos e perturbados com muitas coisas e às vezes até dizemos, graças a Deus porque sou adventista, porque tenho o sábado, não é? Senão nem sequer parávamos no dia de sábado. Sempre atarefados. Alguns até nos serviços que exercem na igreja são assim também. Ficamos inquietos, perturbados, preocupados em que tudo seja ou em que tudo tenha que ser perfeito, tal como Marta, ela era uma perfeccionista. Fazemos demasiadas coisas ao mesmo tempo, como se fôssemos os únicos do mundo capazes de fazer essas coisas. Meus irmãos, esta manhã o Senhor está a dizer a cada um de nós, olha, não seria melhor, como Maria, fazermos como Maria e sentarmos-nos aos pés de Jesus para escutarmos a sua palavra, para escutarmos aquilo que Ele tem para nos dizer. Não interessa fazer muitas coisas, exercer muitos serviços brilhantemente, se nós não conseguirmos enraizar a nossa vida na palavra de Deus. Uma outra coisa, um ponto 4 que nós podemos ver aqui nesta história é que ela fala-nos também da ansiedade, da perturbação. Marta, Marta, diz Jesus,
Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. O diagnóstico de Jesus ele foi realmente revelador. Ansiedade e perturbação, mas que aos seus olhos Marta estava a trabalhar, a ajudar a Jesus e os seus convidados. Marta estava a pensar e estar prestando uma grande ajuda para Jesus, mas na verdade o seu corre-corre era prejudicial para os outros e para si também. Aqui vejo que muitas pessoas estão a tentar agradar a Deus do seu modo, fazendo muitas coisas para serem vistas por Deus, quando na verdade Ele quer que nós estejamos sentados aos seus pés para ouvir a sua palavra. Jesus quer que estejamos à sua volta, aprendendo dele e não a tentar ajudá-lo. Quantas vezes nós temos tentado ajudar Deus e sabem, quando nós tentamos ajudar Deus, as coisas nunca correm bem. Já pensaram nisso? Lembram-se de Abraão e de Sara? Eles também tentaram ajudar Deus e correu bem? Só deu problema, não foi? Só deu problema. Então Jesus diz, neste dia de sábado é o dia para tu, pelo menos no dia de sábado, parares de pensar, um dia para tu descansares. Deus, realmente Ele espera que nós confiemos nele. E se esta manhã tu vens à igreja com alguma ansiedade no teu coração, entrega essa ansiedade, entrega essa perturbação a Jesus. Entretanto, diz a palavra, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E quando olho para este texto eu digo, quantas vezes eu complico as coisas quando elas na realidade são fáceis. Poucas coisas são necessárias. O que Deus requer de nós, o que Ele estava a querer dizer para Marta, é que, e aquilo que nós podemos perceber, é que o mais importante para Deus é que nós estejamos dispostos a ouvir a sua voz e seguir os seus caminhos. Experimentem pela manhã ouvir a voz de Deus. Quando vocês, se calhar, ainda estão na cama e quando acordam, experimentem ouvir a voz de Deus. Nós às vezes oramos e não ouvimos Deus falar. Não é verdade? Oramos e saímos logo para o trabalho porque já não temos tempo para ficar mais com Deus. Experimentem ficar um pouco mais, mesmo que estejam na cama. Experimentem ouvir a voz de Deus. Experimentem ouvir aquilo que Deus tem para vos dizer durante esse dia. Fiquem de joelhos aos pés de Jesus. Muitas vezes nós nos ocupamos com todo o tipo de coisas, mas nunca conseguimos preencher aquele espaço que pertence a Jesus. E depois mandamos em Deus. Como nos diz aí o texto, ela disse-lhe, pois, que me ajude. Marta vai dar uma ordem, imaginem a quem? Ao próprio Jesus. Ela vai dizer, ela pede a Jesus que mande a sua irmã para a ajudar. Por outras palavras, já que ela não vê o que eu estou aqui a fazer, eu entro e saio, ela não vê, ó Senhor, então manda para que ela ao menos me possa vir ajudar, já que ela não vê aquilo que eu estou a fazer. Ela podia ter dito logo à sua irmã, olha, anda-me a ajudar. Mas ela estava a projetar o seu problema em Jesus e na sua irmã. E depois vai dar ordens a Deus. Que ousadia. Quantas vezes nós fazemos isso também? Queremos mandar em Deus. E depois dizemos que Deus não ouve a nossa oração. Muitas vezes é porque nós queremos mandar em Deus, porque nós queremos que as coisas sejam feitas conforme nós realmente achamos que é o melhor para nós. Mas sabemos que nenhuma ajuda humana pode satisfazer o vazio que está no nosso coração, o vazio de Deus. Vemos aqui, meus queridos irmãos, que esta mulher, Maria, ela escolheu a boa parte. O texto diz, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu estar com Jesus. E isso nunca lhe vai ser retirado. Meus queridos irmãos, aqueles que levantaram a sua mão há bocadinho, jovens, vocês têm a possibilidade de escolher. Têm a possibilidade de escolher entre
andar atarefados o dia todo, a trabalhar, sabem que isso depois vai ter consequências, não é só na nossa questão espiritual, no nosso relacionamento espiritual, isso acaba por ter consequências também na nossa própria vida física, porque o nosso corpo muitas vezes acaba também por sofrer as consequências. Há muitos especialistas na internet, nós encontramos muitas coisas interessantes nesta área da ansiedade, da depressão, que muitas vezes é uma consequência. Precisamos de parar. Precisamos de parar. E precisamos de nos ajoelhar diante do Senhor. Colocar a nossa vida nas suas mãos. Pedindo que o Senhor possa intervir na minha vida, no meu coração e preencher aquele vazio que muitas vezes está lá dentro. Existe uma ordem na vida do cristão. E a ordem que Jesus nos mostra nesta parábola, nesta história é, em primeiro lugar, senta-te aos pés de Jesus para aprender dele, para meditar, para estudar a sua palavra. E é assim também que nós aprendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus escutou a Marta, Jesus entende o cansaço de Marta, Jesus tenta ajudá-la a encontrar um sentido maior, um sentido mais amplo para a sua vida, para o discipulado que ela devia ter nas mulheres. Maria escolheu a apaixonante aventura de viver em intimidade com Jesus, ela escolheu entregar-se totalmente ao seu projeto, a sua escolha é realmente confirmada por Jesus e esta, Jesus diz, não lhe será retirada. Ansiedade não só nos rouba a alegria de viver, mas mina a nossa saúde. Não se escapa da ansiedade mudando de cidade, mudando de emprego, mudando de cônjuge. Não. Algo deve mudar dentro de nós. E esta mudança só acontece quando a paz de Jesus nos enche o nosso coração. Maria, ela escolheu a boa parte. E tu? O que é que tu queres escolher? Uma senhora tinha sido a esposa feliz e eficiente de um pastor, experimentando, como todos nós, o seu cunhão de dias de sol e de sombra, mas subitamente o seu marido faleceu de um infarto e depois de 32 anos de vida, de casada, esta mulher sentia-se desamparada, cheia de medo do presente, medo do futuro. Tão paralisada foi ela pelo medo que passava a maior parte do tempo na cama a dormir. Depois de 2 anos, ela recuperou a serenidade e ela começou então a trabalhar como recepcionista numa companhia de seguros. Assim, explicava ela a sua recuperação. Ela dizia que ela não podia trabalhar até que enfrentou o seu próprio medo e viu que era uma rebelião egoísta contra Deus. Comecei a orar, diz ela, para que Deus me perdoasse o meu egoísmo. E a orar, eu senti a mão de Deus estendendo-se para mim. E pela fé, finalmente apertei a sua mão. E para minha surpresa, eu percebi que Jesus me tinha pela mão. E eu convenci-me de que realmente Jesus se ocupava de mim. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, o apóstolo Paulo diz este verso fantástico em que ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este lindo texto do apóstolo Paulo vem confirmar que nós somos muito amados pelo nosso Deus. Mas nós, como nos diz Lucas nesta história que nos conta de Marta e Maria, temos que escolher. Jesus acolheu todas as pessoas com respeito e com dignidade. É uma grande lição para nós. Jesus acolheu, nós devemos de acolher. Falar com as pessoas, abraçar, amá-las como Jesus as ama também. Nesta história nós vemos realmente que a solidão acompanha muitas vezes a nossa vida. Acompanhou também aquela mulher: Senhor, não se dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Mas nós sabemos que Deus também tem um plano para nós. Se nós nos ajoelharmos aos pés de Jesus e permitirmos que Ele nos ensine aquilo que nós devemos de fazer na nossa vida. Entramos no cansaço,
Entramos muitas vezes nas nossas dificuldades, projetamos os erros sobre as outras pessoas, ensina-nos esta história, mas nós percebemos também que quando Jesus está presente e nós permitimos que Ele trabalhe na nossa vida, o vazio que está no meu coração vai ser preenchido com esse amor de Jesus, com essa paz que Jesus está disponível para nos dar a cada um de nós. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Talvez possamos colocar aí o nosso nome. Estás ansioso, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas. Faz a boa escolha, diz Jesus. Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será retirada. Por isso, esta manhã nós queremos deixar esta mensagem da parte do Senhor. Que Deus nos possa abençoar e nos ajudar a entrar em paz connosco próprios, em paz com as outras pessoas. Sabem? Porque o vazio que nós temos não pode ser preenchido com trabalho. Não pode ser preenchido com tarefas, com coisas a executar, a fazer, a realizar. Não. Não pode ser preenchido com isso. Não pode ser preenchido com a nossa preocupação com os outros apenas em ver os erros, as coisas que eles fazem de mal. Não, não pode ser preenchido com isso. Precisamos de nos ajoelhar aos pés de Jesus, como Maria fez. Maria era pecadora, cometeu graves erros na sua vida, mas ela ajoelhou-se a Jesus, aos pés de Jesus, e fez a boa escolha. Que Deus nos ajude, a cada um de nós também. E quando vocês estiverem assim demasiado ocupados, demasiado atarefados, pensem nesta história. Se realmente neste momento vocês estão assim, pensem nessa história e que o Senhor vos ajude a tomar a decisão certa, a decisão que Maria fez, para que o vazio que muitas vezes está nos nossos corações possa ser transformado pelo poder de Jesus em paz na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, que o Senhor possa abençoar cada um de vós, que a paz de Jesus possa estar no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a deixarmos de ser atribulados, preocupados, ansiosos, que a ansiedade realmente possa sair, ser banida do nosso coração e que esta manhã nós possamos, com a ajuda do Senhor, tomar a decisão certa na nossa vida e dizermos ao Senhor: Senhor, eu quero ter um tempo para Ti. Jovens, quando vocês pegarem no vosso telemóvel, coloquem lá também no vosso telemóvel um tempinho para lerem a aplicação da Escola Sabatina, ou a aplicação da Bíblia, ou outras aplicações que têm muito interessantes, que têm sobre a meditação, por exemplo. Coloquem também tempo na vossa agenda para estarem com Jesus, para estarem aos pés de Jesus, porque Ele certamente vos vai abençoar também, a vocês, e vai-vos dar coragem e força para ultrapassarem as vossas lutas, que também são muitas vezes grandes, as vossas ansiedades, as vossas preocupações. Que o Senhor possa abençoar esta igreja e que o Senhor nos ajude a termos paz. Às vezes, paz em primeiro lugar connosco próprios, para depois também podermos estar em paz com os outros e também com o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido, é a minha oração. Amém.
Culto esta manhã, vamos entoar o hino número 150. Vamos então orar. Querido Pai que estás nos céus, quero nesta hora, Senhor, entrar no Teu altar através de Jesus, o nosso Salvador amado, para Te entregar nas Tuas mãos o Tomás, a sua família, que Tu possas confortar e animar. Confiamos em Ti, sabemos que és o médico dos médicos e que o podes também restaurar. Pai, faz conforme a Tua vontade, que o Teu nome seja honrado e glorificado sempre e que a Tua vontade seja feita acima da nossa vontade. Mas, Senhor, nós Te entregamos para Te dizer que queremos que Ele seja recuperado, mas Tu sabes o que é melhor para Ele, possas abençoá-lo nesse sentido. Senhor, também, esta manhã Tu nos lembras que não nos adianta nada andarmos a correr de um lado para o outro, que é importante nós definirmos prioridades na nossa vida, que é importante, Senhor, nós percebermos que há coisas urgentes, mas também há outras coisas que são prioritárias. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esta luta entre aquilo que é urgente e prioritário. E ajuda-nos a escolher, mais do que fazermos as coisas pela urgência, fazermos aquilo que é prioritário na nossa vida. Tal como Tu disseste a Marta e a cada um de nós esta manhã, andamos muitas vezes envolvidos em muitas coisas, mas há uma coisa só que é prioritária e mais importante, que é a nossa relação contigo. Querido Senhor, ajuda-nos a fazermos as escolhas certas. Às vezes, Pai, é difícil. E nesta manhã queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes
temos-te deixado de lado. Muitas vezes temos andado demasiado atarefados. Andamos no corre-corre da vida, no stress. E esquecemos-nos de reservar tempo para estar contigo em oração. Pai, abençoa esta igreja. Abençoa, Senhor, os jovens que aqui estão. Tu os possas, Senhor, ajudar a usar as coisas da vida, mas a usá-las também de acordo com a tua vontade, fazendo as escolhas que são importantes. Ajuda também a cada um de nós, mais velhos, como pais, avós, irmãos, a ajudarmos também os nossos filhos a fazerem as escolhas certas, para que eles possam receber a bênção que nunca lhes será tirada. Senhor, te queremos também pedir que tu nos dês paz no nosso coração, que nos ajudes a sairmos da perturbação, das ansiedades que muitas vezes temos no nosso coração. Que esta manhã, ao sairmos daqui, nós possamos sair em paz connosco próprios, Senhor, em primeiro lugar. Em paz contigo, em paz com os outros. Para que esta igreja possa refletir o amor de Jesus. Queremos ser conhecidos como a igreja em que reina o amor e a paz. E por isso, ó Pai, te suplicamos a tua bênção, o teu poder, a intervenção do teu Santo e Bom Espírito, para nos ajudar nesse sentido. Obrigado porque nos falas a cada um de nós. Obrigado porque nos dás esta história para nós refletirmos, que ela realmente possa nos refletir e escolher aquilo que é mais importante para a nossa vida e para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais. Que nos ajudes a criarmos laços de amor uns com os outros, porque realmente podemos escolher ir no caminho que tu queres para cada um de nós. Entregamos esta oração, Pai, na tua mão, no teu altar. Entregamos não porque nós merecemos, Senhor, mas através de Jesus. Te suplicamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.